Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores e geometria analítica. Hoje nós vamos fazer uma questão relacionada com plano, esboço e descrição de região. Então, olha só, nessa questão, π é o plano que passa pelo ponto A e tem vetor normal n. Na letra A, nós queremos encontrar a equação geral do plano. A equação geral do plano tem esse formato aqui, ó, ax mais by mais cz é igual a d, onde o vetor n tem as coordenadas ABC, que são os números que acompanham as incógnitas, as variáveis da equação. O ponto A, que é o ponto particular do plano, é um ponto que pertence ao plano, ele tem as coordenadas x0, y0, z0, que juntamente com o n vão dar origem ao vetor d. Quer dizer, o vetor não, ao número d, que é esse d que aparece aqui na equação. D é o cálculo ax0 mais by0 mais cz0, que pode ser obtido, uma forma fácil de memorizar este número, é você observar que o produto escalar das coordenadas ABC com x0, y0, z0 dá origem a este cálculo aqui, né? Então, olha só, olha os símbolos que eu utilizei aqui. Quando eu coloquei vetor normal, eu usei o símbolo de ortogonal a π. Mas a definição do vetor normal, ele é um vetor que é ortogonal a todos os vetores do plano π. E aqui eu usei o símbolo de pertence, porque aqui é ponto pertencendo ao conjunto que é o plano, certo? Bom, então, com as informações que o exercício forneceu, nós temos A, que tem essas coordenadas, que vão ser o nosso x0, y0, z0, e nós temos o N, que tem essas coordenadas, que vão ser o ABC. Então, com essas coordenadas, a gente vai encontrar o valor do D, fazendo o produto escalar. Então, 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, menos 1 vezes 1, que vai dar origem a 4. Então, utilizando aqui os valores A, B e C e esse valor de D, a equação geral do plano é essa daqui, 3x mais y mais z é igual a 4. Na questão B, foi pedido para a gente esboçar o ponto A e esboçar o vetor N. Só para vocês treinarem um pouquinho de esboço mesmo, de ponto e vetor, e diferenciar o ponto do vetor. Então, olha só, ponto A tem as coordenadas 1, 2 e menos 1. Então, primeiramente, você vai localizar no plano cartesiano R3 os valores do x e do y, que corresponde aqui a 1 e 2. 1 está no eixo x, 2 está no eixo y. Você vai passar retas paralelas aos eixos, onde houverá interseção dessas retas, é a partir daqui que você vai colocar o z. Z é esse último número aqui. Como ele é negativo, quer dizer que nós teremos que percorrer aqui uma unidade para baixo. Então, onde parou está o ponto A, exatamente este ponto. Este ponto pode ser ligado lá no número menos 1 do eixo Z, que está aqui abaixo do chão, falando que chão é o plano XY. Já o vetor é uma seta que parte da origem. Olha só, nós temos aqui, ó, 3, 1, 1, que é o vetor N. Primeira coisa é marcar o ponto mesmo, é o ponto 3, 1, 1. E depois pega uma seta partindo da origem com a extremidade no ponto obtido. Eu coloquei aqui, ó, duas perspectivas, duas formas de visualizar. É como se eu tivesse girado este primeiro sistema de coordenadas para essa posição, para ficar mais fácil de enxergar o vetor N. Ó, onde está o 3, 1? Então, 3 no eixo X, 1 no eixo Y. Onde houve a interseção? A partir daqui você mede uma unidade para cima. Agora, partindo da origem, com a extremidade nesse ponto, você tem o vetor N. Aqui eu desenhei os eixos diferentes, mas a ideia é a mesma. 3 no eixo X, 1 no eixo Y. Então, a partir de 3 eu passo paralelo ao eixo Y. A partir de 1 eu passo paralelo ao eixo X. Onde encontrou, você vai subir uma unidade. E o vetor sai da origem com a extremidade nesse ponto. Então, tem aqui duas formas, dois esboços aqui. São só duas maneiras de visualizar o mesmo vetor N. Agora, na letra C, nós queremos a interseção do plano com os eixos coordenados. O que são eixos coordenados? Os eixos coordenados são esses x, y e z. Em cada eixo coordenado, nós vamos ter coordenadas específicas. Os pontos que estão sobre o eixo x têm a coordenada x qualquer e a y e a z nula.
nulas. E os pontos do eixo y tem a y qualquer e x e z nulos, e o ponto do eixo z tem o z qualquer e x, y nulo. Então, para você realizar a interseção do plano com esses eixos, basta fazer essas considerações onde as coordenadas são nulas. Então, no eixo x, as coordenadas nulas são a y e a z. Você vai pegar a equação do plano e vai substituir por zero o y e o z. Então, nesse caso, aqui vai ficar 3x é igual a 4, isolando o x, você vai ter x é igual a 4 terços. Então, quer dizer que o ponto 4 terços 0, 0 é o ponto que pertence a π interseção com x. Ele está marcado aqui, ó, no eixo x. Eu chamei esse ponto de A1. A interseção do plano com o eixo y, você vai fazer a consideração do x igual a 0 e z igual a 0. Então, lá na equação, ao substituir o x e o z por 0, você encontra y igual a 4. Então, o ponto 0, 4, 0 pertence a π interseção com x. Chamei de ponto A2. É esse ponto que está aqui, A2. Aqui eu não coloquei o número 4 terços, eu coloquei apenas o número 1. Lembrando que 4 terços é um pouco maior que 1, né? Eu escrevi aqui 4 sobre 3. Agora, a última interseção é a π interseção com z, onde a gente vai considerar o x e o y zero. Então, vai na equação, faça essa consideração e você vai achar o z igual a 4. Então, o último ponto que eu chamei de A3 é o ponto 0, 0, 4, que está aqui no eixo z. E na letra D, nós queremos o esboço desse plano. Então, olhando aqui no primeiro octante, o esboço do plano, você vai ter os 3 pontos que você marcou, você vai ligar esses pontos, as retas obtidas ao fazer estes traços representam nos planos coordenados o local onde o plano cortou, onde o plano fatiou os planos coordenados. E é claro que o plano é infinito, então a gente podia até prolongar essas retas aqui, pontilhadas, para chamar a atenção que o plano, ele continua, né, nos outros octantes. Mas assim já está bom. Lembrando que essa parte que aqui de cima, se você pudesse até desenhar ela e pontilhar o que está aqui por trás, esta parte de cima é o plano que tem essa equação, 3x mais y mais z é igual a 4. Na letra E, nós queremos descrever a região que fica delimitada por esse teto, que é o próprio plano, pelo chão, que é o plano XY, a parede, que é a YZ, e essa outra parede, que é a XZ. Como que você vai reescrever essa região? Tudo que está dentro aqui dessa região satisfaz um x que varia do 0 até esse A1, onde esse A1 tem a coordenada x igual a 4 terços. O y varia do 0 até o 4, e o z varia do chão, que é 0, até o teto. O teto é esse plano, então você vem aqui nessa equação e isola o z. E aí você vai encontrar isso aqui, ó, z variando de 0 até 4 menos 3x menos y. Observe com atenção como que a gente escreve os intervalos, ó, x, como você vai ler? Você vai ler a partir da variável. Então, x é maior ou igual a 0. Você está pegando o sinalzinho, ó, com essa abertura, ó, x é maior ou igual a 0. E quando você lê aqui para a direita, o sinalzinho já está pegando a pontinha. Você vai ler menor, e x é menor ou igual a 4 terços. Porque o sinal de menor é esse, e o sinal de maior é o contrário, né? Mas você está lendo, quando você lê aqui do x para a esquerda, você está lendo o sinal de maior. Certo, pessoal? Então, refaçam essa questão e esbocem no GeoGebra também, para vocês terem uma ideia melhor. E até a próxima!